estudante, tudo bem com você? Meu nome é Guiomar e eu sou professora de língua portuguesa e nessa aula nós iremos falar sobre acentuação gráfica, que é um assunto que assim aterroriza algumas pessoas, né? Mas nessa aula nós iremos dar algumas dicas para vocês que vai ajudar na hora da escrita, de elaborar o seu texto e até mesmo na pronúncia das palavras, ok? Então vamos! Para começar, eu gostaria de pedir que você pronunciasse essas palavras. Vamos lá! Caderno, álbum, máquina, árvore, panela, estrela, café, ninguém. Estão notando alguma diferença? Então vamos lá! Cadeira, bola, sílaba, revólver, caracol, pêssego, tórax, órfão, continuando, óculos, televisão, sapo, máscara, pólen, vírus, barata, jacaré. Professor, eu percebi que ao pronunciar essas palavras, algumas sílabas, algumas palavrinhas aí eu falo de uma maneira diferente das outras e algumas sílabas eu pronuncio mais forte e outras com menos intensidade, algumas com mais intensidade e outras com menos intensidade. Então, por isso mesmo, em cada uma dessas palavras há uma sílaba que pronunciamos com mais intensidade. Por exemplo, panela. Essa sílaba aqui, né, nós pronunciamos mais forte do que as outras sílabas. E essas palavras, de acordo com essa sílaba tônica, com essa sílaba mais forte, elas recebem classificações, recebem uma classificação diferente. Uma é classificada diferente da outra. Então, ó, classificação quanto à tonicidade das sílabas. Sílaba tônica é a sílaba que pronunciada com mais intensidade. Lembra lá da palavra panela? Então, o né é a sílaba tônica. E sílaba átona é a sílaba pronunciada com menos intensidade. Perceberam, então, quando vocês estavam pronunciando as palavras, algumas sílabas eram pronunciadas de uma maneira mais forte e outras de uma maneira mais fraca, com menos intensidade. Isso ocorre em todas as palavras que têm mais de uma sílaba. Percebam, nós estamos trabalhando aqui nessa aula com palavras que possuem mais de uma sílaba. É diferente dos monossílabos, palavras que possuem apenas uma sílaba. Entendido? Nessa aula estamos trabalhando com palavras que possuem mais de uma sílaba. Fique claro isso. Então, por exemplo, copo. Aqui eu possuo duas sílabas. Então, uma sílaba é pronunciada com mais intensidade do que a outra. E tipos de acento na língua portuguesa são 3. Isso é muito importante. Nós temos o acento agudo, que ele é voltado para cá, ok? E o acento circunflexo, aquele famoso chapeuzinho que a sua professora costumava dizer. E o acento grave, que ele possui uma posição, uma direção diferente do acento agudo. Não confunda isso. Alguns alunos confundem aí esse acento agudo com o acento grave. O acento grave, ele serve para marcar, por exemplo, a crase, que é o encontro do artigo a com a preposição a, né? E também com os pronomes demonstrativos. Esse acento grave, então, ele marca a crase, que é a junção da preposição a com o artigo a ou com pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. Entendido? Então, vamos lá. Não confundam esses acentos aí, hein, porque possui diferença. E classificação quanto à sílaba tônica, ok? Não precisa ficar assim, né, tentando decorar, guardar, porque essa coisa de decorar não dá certo. Nós temos que aprender para fazer sentido. Quando uma coisa faz sentido para a gente aprende, ok? Então, não é decorar. Vamos lá. Oxítonas. Quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Então, presta atenção.
Oxítonas são palavras em que a última sílaba é pronunciada com mais intensidade. E quais são as palavras oxítonas que são acentuadas? As terminadas em A ou as, E ou es, O ou os, em ou ens, e nos ditongos abertos, por exemplo, ei, el e oi. Okay? Então, o que é ditongo aberto? É quando existe uma vogal que é aberta. Você pronuncia igual aqui, ó. El, por exemplo, é diferente de eu. Esse eu aí, essa vogal, ela é mais fechada. Em el, essa vogal é aberta. Então, o acento nos ditongos abertos é justamente para marcar essa diferença aí. Entendido? E, por exemplo, nós temos aqui babá, ou o plural, que é babás, você, paletó, também, parabéns, chapéu, herói e anéis. Ok? Então, esses aqui são alguns exemplos de palavras oxítonas. Continuando, paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em L, N, R, X, AN, ou o plural, ão, ou o plural, I, ei, ou uns, us e os. Okay? Então, essas palavras aqui, paroxítonas, quando são terminadas aqui com essas letras, elas são acentuadas. Por exemplo, hífen é acentuado, é uma paroxítona que termina em N. Açúcar é acentuado por quê? Paroxítona que termina em R. Imã termina lá ó, com an e o plural, imãs. Entendido? Órfão ou órfãos, júri ou júris, álbum ou álbuns, vírus, bíceps. Professora, peraí, esse aqui não estava lá no exemplo que você deu, não. Aqui, ó, também paroxítonas terminadas em PS. Entendido? Bíceps, tórax, série, nódua. Ok? Então, aí são essas aí que são acentuadas. Paroxítonas, nós precisamos de ter uma atenção especial aqui, ó. Paroxítonas terminadas em ou ens não levam acento agudo. Por exemplo, imagem é uma paroxítona, mas não é acentuada. Ferrugem, carruagem, nuvem e nuvens. Entendido? Diferente das oxítonas, que quando terminada, por exemplo, em NS, como parabéns, aí é acentuado. Ok? De acordo com o novo acordo ortográfico, não se acentuam os ditongos abertos, ei, oi, nas palavras paroxítonas. Um exemplo que foi muito divulgado na televisão quando nós estávamos aí, né? Iniciando esse novo acordo, né? Porque o que acontece? O que é o novo acordo? O novo acordo, ele é um documento estabelecido naqueles países, naquelas regiões que tem a língua portuguesa como o idioma. Então, para aproximar a escrita, para unificar, existe um acordo ortográfico, que desde 1990 ele já vinha sendo estudado, trabalhado, né, entre os países aí, para chegar num acordo. E agora, a partir de 2009, foi assinado, né, e nós temos agora um novo acordo que ele é oficial, já está estabelecido. Entendido? Então, ó, assembleia, ideia, boia e heróico. Essas palavras paroxítonas não recebem acento. Entendido? Vamos lá, continuando. Agora, as proparoxítonas, nós temos aí uma especialidade, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da palavra, acentuam-se todas as proparoxítonas. Então, a gente não tem que ficar prestando atenção se termina em L, se termina em N, se termina em X. Não, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, vamos lá. Por exemplo, lâmpada, cédula, público, ônibus, cênico. Todas são acentuadas. Professor, agora surgiu uma dúvida aqui. Como que eu vou saber se é última, penúltima, antepenúltima? Como
que eu consigo, aí, como que eu conto isso, hein? De onde que eu começo? Então, você começa aqui, ó, daqui para lá, entendido? Então, aqui eu tenho, ó, lâmpada, última, penúltima e antepenúltima. É só contar. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Entendido? Mais algumas regras de acentuação. De acordo com o novo acordo ortográfico também, acentuam-se as vogais I e U tônicas dos hiatos seguidos ou não de S nas oxítonas e paroxítonas. Vamos aos exemplos aqui, ó. Aí, baú, sanduíche, país. Por que acentua essas palavras, professor? Porque quando eu vou fazer a divisão, nós temos aqui, ó, hiato. E o que vem a ser um hiato? Coloquei aqui uma observação para nós guardarmos. Hiato é o encontro de vogais que no processo de separação silábica ou separação de sílabas, as vogais se separam. Por exemplo, saúde. Como que eu separo, professora? Saúde. País. País. Então, aqui, ó, hiato é isso, é quando as vogais, elas se separam no processo de separação silábica. Então, aqui, ó, aí separa, baú separa, sanduíche. Essas vogais I e U, elas ficam separadas. Então, é por isso que elas recebem acento. Uma exceção aí, olha, bainha e rainha. Bainha, ela não recebe acento, o I não recebe acento aqui, por quê? É seguido de NH, ok? Então, não se acentua aí quando o I e o U vem seguido de NH. Entendido? Então, vamos lá. Acento diferencial. O que é isso, professora? O próprio nome já diz, você sabe que eu gosto de brincar com isso aí, né? É um acento para diferenciar as palavras. Vou pôr a mesa imediatamente. O que é esse pôr aqui? O que vem a ser? É um verbo, tem o sentido de colocar. Só que existe uma outra palavra também. A sobremesa foi feita por mim. Nesse caso aqui, esse por é preposição. Então, para eu diferenciar essas duas palavras, eu coloco o acento. Um outro exemplo, ontem ele pôde assinar os documentos. Esse pôde aqui se refere ao passado. E você pode se assentar agora. Eu já coloquei aqui para nós não termos dúvidas. É o presente, você pode se assentar. Então, esse acento diferencial é para nós diferenciarmos essas palavras aqui no contexto, porque o acento gráfico, ele é assim também, né? Na fala, nós conseguimos distinguir qual que é a sílaba tônica, mas quando se trata da escrita, surgem algumas dúvidas. Então, o acento também é para sanar essas dúvidas aí no momento da escrita. Entendido? Outra atenção especial aqui, olha. Ele vem, eles vem. Por que tem essa diferença, professora? Aqui nós temos terceira pessoa do singular. E aqui nós temos terceira pessoa do plural. Então, esse acento circunflexo aqui, ele serve para marcar o plural nesse caso, ok? Então, verbos vir e ter. E ele intervém, eles intervêm. Também serve para marcar o plural aqui, o acento circunflexo. Isso acontece com os verbos deter, manter, reter, intervir, convir e outros verbos também. Aqui é só um exemplo. Entendido? Prosseguindo. E os verbos crer, ler, ver e dar? Aqui precisa de uma atenção especial também. Ele dê, lá o presente do subjuntivo, que ele dê as ordens. É um exemplo, né? Que eles deem as ordens. Aqui o plural já é diferente, eu tenho que dobrar o E. Mas o que diz a nova regra? Que já não leva mais esse acento circunflexo. É diferente dos verbos anteriores, ok? Agora, na semana 3, nós temos uma atividade aí, eu gostaria que nós resolvêssemos nessa aula. É o texto, vamos lá. O astrônomo. Um astrônomo distraído só se interessava por estrelas.
Toda noite, ele saía para estudá-las no céu. Certa noite, caminhava como sempre fazia, a cabeça voltada para o céu e os olhos fixos nas estrelas. Não percebeu um profundo poço na sua frente. Enquanto seguia, tropeçou e caiu no fundo do poço. "Socorro!" gritou ele. "Alguém me ajude!" Ficou sentado no fundo do poço, ensopado até os ossos e pedindo ajuda. Um passante, ouvindo os seus gritos, espreitou lá de cima do poço. "Ajude-me, por favor", implorou o astrônomo. "Eu estava tão ocupado em mirar as estrelas que não vi este buraco." "A culpa é sua", disse-lhe o passante. "Você devia olhar por onde pisa." Então, aqui nós percebemos uma diferença, um estranhamento ao ler esse texto, não é isso? Qual foi o estranhamento? Há palavras sem acentuação gráfica. E percebam como que é diferente a fala escrita. Enquanto eu lia o texto, deu para vocês perceberem aí que algumas palavras, em algumas palavras, algumas sílabas eu pronunciava de uma maneira mais forte e em outras não. Então, a fala dá para nós distinguirmos aí essa diferença. Mas e na escrita? Por isso mesmo. Vamos lá. Agora que você percebeu o equívoco no texto, reescreva-o corrigindo. Então, o que nós temos? Um astrônomo, olha lá, ó, desde o título, nós temos que colocar o acento circunflexo, ok? Um astrônomo distraído só se interessava por estrelas. Toda noite ele saía para estudá-las no céu. Certa noite caminhava, como sempre fazia, a cabeça voltada para o céu. Tem um acento aqui também. E os olhos fixos nas estrelas. Não percebeu um profundo poço na sua frente, enquanto seguia, tropeçou e caiu no fundo do poço. "Socorro!" gritou ele. "Alguém me ajude!" Também, de acordo com a regra, tem que ser acentuado. Ficou sentado no fundo do poço, ensopado até também os ossos e pedindo ajuda. Um passante, ouvindo seus gritos, espreitou lá de cima do poço. "Ajude-me, por favor", implorou o astrônomo. "Eu estava tão ocupado em mirar as estrelas que não vi este buraco. A culpa é sua." Outra atenção que eu gostaria que você desse aqui, estudante, é diferente de "e", ok? Disse-lhe o passante: "Você devia olhar por onde pisa." Você também com acento gráfico. Agora uma outra atividade. Vamos lá. Acentue as palavras em destaque, se necessário, hein? Se necessário. Então, são todas? Não, se necessário. "A mãe sempre morou no mesmo país." Olha, a fala já indica. "A menina conheceu as raízes da mãe." "A mãe vestia-se como uma rainha." Os pais da mãe também estavam na fotografia. A foto contribuía para que a menina imaginasse a história. Vamos ver a acentuação? País, raízes, rainha, tem acento? Não. Lembra que seguido de NH, não tem acento. Os pais da menina também estavam na fotografia. Olha que diferença, hein? País e pais. A foto contribuía para que a menina imaginasse a história. Lembra da nossa regrinha? Aqui, ó, o "i" sozinho, contribuía, leva acento. Então, eu espero que com essa aula aí, né, que nós temos outras regrinhas, eu gostaria que você tivesse a curiosidade de ir lá quais são as mudanças que ocorreram a partir do novo acordo ortográfico, para que a escrita de vocês aí melhore, também na leitura. Observe as palavras, um outro procedimento que ajuda muito, além da leitura em voz alta, ajuda muito também a diferenciar essas palavras. E também, quando você está lendo, observe, né, a grafia das palavras, a acentuação gráfica. Vá lá no novo acordo, olhe as regras que mudaram, o trema aqui, os ditongos, o i, o, as palavras aqui, ó, com duplo E, duplo O, ok?
aqui as nossas referências e eu espero que essa aula tenha contribuído aí para melhorar a cada dia mais a escrita, a leitura, todo o processo de ensino de vocês. Muito obrigada!